Capítulo 1. Para entender o básico. A leitura das atitudes e pensamentos expressos no comportamento das pessoas foi o primeiro sistema de comunicação usado pelo ser humano, muito antes do desenvolvimento da linguagem oral. Antes da invenção do rádio, a maior parte da comunicação entre as pessoas era escrita e se fazia por meio de livros, cartas e jornais. Isto significa que políticos feios e mal oradores como Abraham Lincoln alcançavam sucesso sendo persistentes e escrevendo bons textos. A era do rádio deu oportunidade a pessoas dotadas de bom domínio da linguagem oral, como Winston Churchill, que falava maravilhosamente bem, mas não era favorecido visualmente. Os políticos de hoje em dia compreendem perfeitamente que a política é uma questão de aparência, razão pela qual a maioria deles recorre a consultores de linguagem corporal para ajudá-los a criar a imagem de sinceros, honestos e responsáveis, principalmente quando não são. A maioria das pessoas acredita que a fala é ainda a nossa principal forma de comunicação. Em termos evolucionários, a fala só passou a ser parte do nosso repertório de comunicação em tempos recentes, usada fundamentalmente para transmitir fatos e dados. Estima-se que ela tenha se desenvolvido há cerca de 2,5 milhões de anos, tempo durante o qual o nosso cérebro triplicou de tamanho. Antes disso, a linguagem corporal e os sons produzidos pela garganta eram as principais formas de transmissão de emoções e sentimentos humanos, e continuam sendo até hoje. Embora a excessiva atenção dada às palavras faça com que sejamos profundamente desinformados a respeito da linguagem do corpo e da importância que ela tem em nossas vidas. A linguagem falada, apesar disso, reconhece a importância da linguagem corporal para a nossa comunicação. Eis aqui algumas expressões que mostram isso. Arranque essa tristeza do peito. Não fique de queixo caído. Esteja ao alcance da mão. Tire esse peso dos ombros. Dê um passo adiante. Entre de cabeça erguida. Não seja cara de pau. Vê se não me enche o saco. Que nariz empinado. Não empurre com a barriga. No começo, os atores do cinema mudo, como Charlie Chaplin, foram os pioneiros das técnicas de linguagem corporal, então o único modo de comunicação disponível na tela. A técnica de um ator era considerada boa ou má à medida que ele fosse capaz de usar gestos e sinais corporais para se comunicar com o público. Com a popularização do cinema falado e a consequente perda de importância dos aspectos não verbais da representação, muitos atores do cinema mudo caíram na obscuridade. Só sobreviveram os que eram dotados de talentos verbais e não verbais. Albert Mehrabian, pioneiro da pesquisa da linguagem corporal na década de 1950, apurou que em toda comunicação interpessoal, cerca de 7% da mensagem é verbal, somente palavras. 38% é vocal, incluindo tom de voz, inflexão e outros sons. E 55% é não verbal. A questão era o aspecto que você tinha ao falar e não o que realmente dizia. O antropólogo Ray Birdwhistell, pioneiro do estudo da comunicação não verbal, calculou que, em média, o indivíduo emite 10 a 11 minutos de palavras por dia em sentenças com duração média de apenas 2,5 segundos, e estimou também que somos capazes de fazer e reconhecer cerca de 250 mil expressões faciais. Tal como Mehrabian, Birdwhistell descobriu que o componente verbal responde por menos de 35% das mensagens transmitidas numa conversação frente a frente. Mais de 65% da comunicação é feita de maneira não verbal. A análise de milhares de entrevistas e negociações de vendas gravadas durante as décadas de 1970 e 1980 nos mostrou que no mundo dos negócios, a linguagem corporal
responde por 60 a 80% das mensagens transmitidas na mesa de negociação e que as pessoas formam de 60 a 80% de sua opinião sobre um recém-chegado antes de completados os primeiros 4 minutos de conversa. Outros estudos mostram que, nas negociações por telefone, as pessoas que têm os argumentos mais fortes geralmente prevalecem. O que não acontece quando se negocia frente a frente, já que quase todo mundo toma suas decisões finais mais pelo que vê do que pelo que ouve. Porque não se trata do que você diz. Embora não pareça politicamente correto fazer isso, quando somos apresentados a uma pessoa, nós rapidamente a julgamos como sendo ou não simpática e adequada como potencial parceira sexual, e não são os olhos dela a primeira coisa que observamos. A maioria dos pesquisadores hoje concorda que as palavras são usadas primordialmente para transmitir informações, ao passo que a linguagem corporal é usada para negociar atitudes interpessoais e, em alguns casos, como substituta das mensagens verbais. Por exemplo, quando uma mulher manda aquele olhar para um homem, está lhe transmitindo uma mensagem muito clara, sem precisar abrir a boca. Como qualquer outra espécie, somos ainda dominados por regras biológicas que controlam nossas ações, reações, linguagem corporal e gestos. O fascinante em tudo isso é que o animal humano raramente tem consciência de que suas posturas, movimentos e gestos podem contar uma história enquanto sua voz está contando outra. Como a linguagem corporal revela nossas emoções e pensamentos. A linguagem do corpo é o reflexo externo do estado emocional da pessoa. Cada gesto ou movimento pode ser uma valiosa fonte de informação sobre a emoção que ela está sentindo num dado momento. Por exemplo, a mulher preocupada com os quilinhos a mais nas coxas fica alisando o vestido. O homem, incomodado com o fato de estar engordando, puxa a dobra da pele sob o queixo. A pessoa receosa ou defensiva cruza os braços e ou as pernas. O homem que evita ficar olhando para os seios fartos da mulher com que está conversando faz gestos inconscientes de tateá-los com as mãos. O segredo da leitura da linguagem corporal está na capacidade de captar o estado emocional de uma pessoa, escutando o que ela diz e observando seus gestos e atitudes. A nossa época tem uma verdadeira obsessão pela palavra falada e pela capacidade de comunicação oral. Mas é interessantíssimo notar a contradição entre o discurso falado e o transmitido pelo corpo. Um político americano defendia certa vez o aumento dos salários dos políticos, comparando seus vencimentos aos dos executivos das grandes empresas. Ele dizia que os salários dos executivos haviam crescido muito e que os aumentos propostos para os políticos eram relativamente pequenos. No entanto, toda vez que mencionava os vencimentos dos políticos, ele abria os braços com as mãos a 1 metro de distância uma da outra. Quando falava dos salários dos executivos, suas mãos ficavam a uma distância de 30 centímetros. A distância entre suas mãos revelava que ele sabia que os políticos estavam obtendo muito mais do que queriam admitir. Por que as mulheres percebem mais? Quando dizemos que alguém é perceptivo ou intuitivo, estamos, sem saber, nos referindo à sua capacidade de ler os sinais da linguagem corporal das outras pessoas e compará-los aos sinais verbais. Em outras palavras, quando um palpite ou alguma coisa lá dentro nos diz que uma pessoa está mentindo, geralmente é porque percebemos que as palavras ditas por ela não condizem com a sua linguagem corporal. Quando as pessoas de uma plateia estão sentadas em suas cadeiras com o queixo abaixado e os braços cruzados sobre o peito, o orador perceptivo tem um palpite de que seu discurso não está tendo boa receptividade. Ele compreende que precisa mudar de enfoque para conquistar o interesse do público. O orador não perceptivo vai em frente sem prestar atenção à reação negativa da plateia. Perceptiva é a pessoa capaz de identificar as contradições entre o discurso de alguém e a sua linguagem corporal. No cômputo geral,
As mulheres são muito mais perceptivas do que os homens. É o que se costuma chamar de intuição feminina. As mulheres têm uma capacidade inata de captar e decifrar os sinais não verbais, assim como um olhar atento para pequenos detalhes. É por isso que poucos maridos conseguem mentir para suas esposas sem serem apanhados, e inversamente, a maioria das mulheres consegue enganar os homens sem que eles percebam. Pesquisas de psicólogos da Universidade de Harvard demonstram que as mulheres são muito mais atentas para a linguagem corporal do que os homens. Filmes de curta duração mostrando diálogos entre homens e mulheres foram exibidos com o som desligado a voluntários solicitados a decifrar o que estava acontecendo por meio da leitura das expressões do casal. O resultado da pesquisa foi que as mulheres fizeram leituras precisas da situação em 87% dos casos, contra 42% de acerto dos homens. A intuição feminina é particularmente visível em mulheres que já tiveram filhos. Nos primeiros anos, a mãe recorre quase que exclusivamente ao canal não verbal para se comunicar com a criança. É por isso também que as mulheres muitas vezes negociam com mais acerto do que os homens. Elas praticam desde cedo a leitura de sinais. O que mostram as imagens do cérebro? Devido à sua organização cerebral, a maioria das mulheres supera todos os homens do planeta em termos de capacidade de comunicação. As imagens de ressonância magnética IRM mostram claramente por que as mulheres têm muito mais capacidade de se comunicar e avaliar as pessoas do que os homens. Elas utilizam de 14 a 16 áreas do cérebro para avaliar o comportamento das pessoas, contra 4 a 6 áreas no caso dos homens. Isso explica por que a mulher é capaz de ir a um jantar e avaliar rapidamente o estado dos relacionamentos dos casais presentes, quem teve uma briga, quem gosta de quem e assim por diante. Explica também por que, do ponto de vista da mulher, os homens parecem falar muito e por que, do ponto de vista dos homens, as mulheres parecem não conseguir calar a boca. Como mostramos em Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, o cérebro feminino é organizado para funcionar em trilhas múltiplas. A mulher média é capaz de tratar 2 ou 3 assuntos não relacionados ao mesmo tempo. Consegue assistir a um programa de televisão enquanto conversa ao telefone e escuta outra conversa às suas costas, tudo isso enquanto bebe uma xícara de café. É capaz de falar de vários assuntos desconexos numa única conversa e usa 5 tons de voz diferentes para mudar de assunto e enfatizar aspectos de uma questão. É por isso que homens costumam perder o fio da meada quando as mulheres tentam se comunicar com eles. Estudos mostram que as pessoas que se apoiam nos sinais visuais presentes na conversação direta para avaliar o comportamento das outras têm mais chances de julgar com precisão do que aquelas que se apoiam exclusivamente na própria intuição. Os sinais se encontram na linguagem corporal da pessoa analisada. As mulheres são capazes de percebê-los por meio de subconsciente, mas qualquer pessoa pode aprender a tê-los conscientemente. É disso que trata esse livro. Como é que os videntes sabem tanto? Se você já consultou um vidente, provavelmente saiu assombrado com as coisas que ele sabia a seu respeito, coisas que ninguém poderia saber. Você saiu convencido de que se tratava de um paranormal, certo? Pesquisas realizadas mostram que os videntes usam uma técnica conhecida como leitura a frio, capaz de proporcionar uma precisão de cerca de 80% quando se lê uma pessoa desconhecida. Ainda que possa parecer mágica, trata-se simplesmente de um processo baseado na observação atenta dos sinais da linguagem corporal, aliado ao entendimento da natureza humana e ao conhecimento de probabilidades estatísticas. Médiuns, leitores de cartas de tarô, astrólogos, quiromantes utilizam essa técnica para reunir informações sobre o cliente. Por não terem plena consciência de sua capacidade de ler sinais não verbais, muitos, praticamente da leitura a frio, acabam se convencendo de que têm poderes mediúnicos. Tudo isso contribui para um desempenho convincente.
ajudado pelo fato de que pessoas que consultam paranormais geralmente confiam que o resultado será positivo. Junte-se um baralho de cartas de tarô, uma ou duas bolas de cristal e um pouco de teatro, e o cenário está montado para uma sessão de leitura de sinais da linguagem corporal capaz de convencer até o mais empedernido dos céticos de que forças estranhas e mágicas estão em ação. No final, tudo se resume à capacidade do vidente de decodificar, junto com as informações obtidas da simples observação da aparência do cliente, as reações deste às suas afirmações. A maioria dos paranormais são mulheres, porque, como já dissemos, elas possuem recursos cerebrais adicionais que lhes permitem ler tanto os sinais corporais dos bebês quanto o estado emocional das pessoas. Inato, genético ou culturalmente adquirido. Ao cruzar os braços sobre o peito, você coloca o esquerdo sobre o direito ou o direito sobre o esquerdo? A maioria das pessoas precisa experimentar para saber. Cruze os braços sobre o peito agora mesmo e tente inverter a posição rapidamente. Você se sentirá confortável com a primeira forma, mas a segunda lhe parecerá bastante estranha. As evidências indicam que este talvez seja um gesto de origem genética, que não pode ser alterado. 70% das pessoas cruzam o braço esquerdo sobre o direito. Muitas pesquisas já foram feitas para descobrir se os sinais não verbais são inatos, aprendidos, geneticamente transferidos ou adquiridos de alguma outra forma. Evidências foram colhidas observando-se os cegos, que não podem aprender sinais não verbais por canais visuais. Analisando-se o comportamento gestual de pessoas de diferentes culturas ao redor do mundo e estudando-se o comportamento de nossos parentes antropológicos mais próximos, os chimpanzés e os macacos. As conclusões das pesquisas indicam uma certa coleção de gestos em cada uma dessas categorias. Por exemplo, a maioria dos bebês primatas nasce sabendo sugar, o que demonstra o caráter inato ou genético desse gesto. O cientista alemão Eble Ebbesfeld descobriu que as expressões risonhas das crianças nascidas surdas e cegas ocorrem independentemente do aprendizado ou imitação, o que significa que devem ser gestos inatos. Ekman, Friesen e Sorenson sustentaram algumas das crenças originais de Darwin sobre os gestos inatos ao descobrir, estudando as expressões faciais de pessoas oriundas de 5 culturas bastante diferentes, que todas usavam os mesmos gestos faciais para manifestar emoções, o que os levou à conclusão de que esses gestos também devem ser inatos. Apesar das imensas diferenças culturais, os sinais básicos da linguagem corporal são os mesmos em todos os lugares. Ainda se discute se alguns gestos são culturalmente adquiridos e se tornam habituais ou se são genéticos. Por exemplo, a maioria dos homens veste o paletó enfiando primeiro o braço direito. A maioria das mulheres, o braço esquerdo. Isto mostra que os homens usam o hemisfério esquerdo do cérebro e as mulheres o hemisfério direito para executar esta ação. Ao cruzar com uma mulher na rua movimentada, o homem geralmente vira o corpo em sua direção enquanto ela passa. Ela, instintivamente, vira para o outro lado para proteger os seios. Será uma reação feminina inata ou ela terá aprendido observando inconscientemente as outras mulheres? Alguns sinais básicos. A maior parte dos sinais básicos da comunicação é a mesma em todo o mundo. Quando as pessoas estão felizes, sorriem. Quando estão tristes ou zangadas, franzem as sobrancelhas ou fazem cara feia. Mover a cabeça para baixo é um gesto quase universalmente utilizado para indicar sim. Este gesto é provavelmente inato, por ser também usado por uma pessoa cega desde nascença. Balançar a cabeça de um lado para o outro para indicar não é também um gesto universal, que provavelmente se aprende na infância. Quando já se fartou de mamar, o bebê vira a cabeça de um lado para o outro para rejeitar o seio da mãe. A criança pequena, quando não quer mais comer, balança a cabeça de um lado para o outro para impedir que a colher seja enfiada na boca. E assim ela aprende rapidamente a balançar a cabeça para mostrar desacordo ou atitude negativa. Assim como ocorre com a linguagem verbal, alguns sinais corporais variam de uma cultura para outra.
Um gesto que em determinada cultura é usual e tem uma clara interpretação pode não ser relevante ou até ter um significado completamente diferente em outra. 3 regras para uma leitura precisa. O que você vê e ouve numa situação qualquer não reflete necessariamente as reais atitudes das pessoas. Existem 3 regras básicas para se fazer uma interpretação correta. Regra 1. Leia os gestos em grupos. Um dos erros mais graves que um aprendiz de linguagem corporal pode cometer é interpretar um gesto isolando-o de outros e das circunstâncias. Coçar a cabeça, por exemplo, pode significar várias coisas: suor, incerteza, caspa, piolho, esquecimento ou mentira, dependendo dos outros gestos que venham a seguir. Assim como a linguagem falada, a linguagem corporal tem palavras, frases e pontuação. Um gesto é como uma palavra, pode ter vários significados diferentes. É somente quando aparecem ao lado de outras, formando frases, que as palavras adquirem seu real significado. Os gestos também. Eles aparecem no que chamamos de grupos gestuais, que sempre revelam a verdade sobre os sentimentos e atitudes das pessoas. Da mesma forma como acontece nas sentenças verbais, os grupos de linguagem corporal precisam de pelo menos 3 gestos para se poder definir com precisão o significado de cada um. A pessoa perceptiva é aquela capaz de ler as frases da linguagem corporal e compará-las com o que a pessoa diz verbalmente. Coçar a cabeça pode significar incerteza, mas é também sinal de caspa ou de piolho. Observe sempre, portanto, o grupo gestual para fazer a leitura correta. Todos fazemos certos gestos repetitivos que revelam se estamos entediados ou sob pressão. Alisar ou enrolar o cabelo continuamente é um conhecido exemplo desse estado emocional. Isolado de outros, porém, esse gesto provavelmente significa que a pessoa está em dúvida ou ansiosa. Nós acariciamos a cabeça ou o cabelo porque esta é a forma como nossas mães nos confortavam quando éramos crianças. Para demonstrar a noção de grupos gestuais, mostramos a seguir um exemplo chamado de avaliação crítica, que as pessoas usam quando não estão satisfeitas com o que ouvem. Ilustração: rapaz sentado, pernas cruzadas, dedo na boca, indicador para cima. Frase: você está perdendo pontos com este cara. O principal sinal é a mão no rosto com o indicador apontado para cima, enquanto o outro dedo cobre a boca e o polegar apoia o queixo. Os indícios adicionais de que este ouvinte está tendo pensamentos críticos a respeito do que ouve são as pernas firmemente cruzadas, o braço passado sobre o estômago, postura defensiva, e a cabeça e o queixo inclinados para baixo, negatividade ou hostilidade. Esta frase corporal diz qualquer coisa como: eu não gosto do que você está dizendo, eu discordo ou estou segurando meus sentimentos negativos. Regra 2. Fique de olho na coerência. As pesquisas mostram que os sinais não verbais têm um efeito 5 vezes maior do que as palavras pronunciadas e que quando não há coerência entre uns e outros as pessoas, principalmente as mulheres, dão mais importância à mensagem não verbal e desconsideram o conteúdo transmitido oralmente. Se você, como orador, pedisse ao ouvinte acima descrito para opinar sobre algo que você falou, e ele respondesse que concorda com o que você disse, o mais provável é que estivesse mentindo por causa da incoerência entre suas palavras e seus gestos. As mulheres tendem a ignorar as palavras que entram em conflito com a mensagem corporal da pessoa que fala. Você acreditaria num político que pregasse tolerância com paixão dando socos na mesa? Sigmund Freud relatou o caso de uma paciente que expressava verbalmente a felicidade do seu casamento, fazendo repetidamente o gesto de tirar e recolocar a aliança do dedo. Como compreendia o significado desse gesto inconsciente, Freud não se surpreendeu quando os problemas do casamento de sua paciente vieram à tona.
A observação dos grupos gestuais e da coerência entre as mensagens verbais e gestuais é a chave para a interpretação correta das atitudes por meio da linguagem corporal. Regra 3. Leve em conta o contexto. Todo gesto deve ser considerado no contexto em que ocorre. Uma pessoa sentada num ponto de ônibus, com as pernas e os braços firmemente cruzados e o queixo abaixado num dia de inverno, provavelmente está com frio, e não numa atitude defensiva. Mas se essa pessoa adota a mesma postura quando você está tentando convencê-la de uma ideia, produto ou serviço, possivelmente ela está discordando ou rejeitando sua proposta. Neste livro, todos os gestos da linguagem corporal serão analisados em seu contexto e, sempre que possível, em grupos gestuais. Por que é tão fácil equivocar-se na leitura? Uma pessoa cujo aperto de mão é mole ou vacilante, principalmente se for homem, muito provavelmente será vista como alguém de caráter fraco. No capítulo sobre as técnicas de aperto de mão, discutiremos as razões deste fato. Mas uma pessoa que sofra de artrite nas mãos provavelmente dará um aperto de mão suave para se proteger da dor. Artistas, músicos, cirurgiões e todas as pessoas cuja profissão, por natureza delicada, requer o uso das mãos, em geral, preferem dar apertos menos vigorosos para protegê-las. Pessoas que usam roupas justas têm dificuldade para executar certos movimentos, o que pode afetar a sua linguagem corporal. Os obesos, por exemplo, não conseguem cruzar as pernas. Mulheres que usam saia curta costumam sentar-se com as pernas firmemente cruzadas, dando a impressão de serem menos acessíveis, o que fará com que sejam menos tiradas para dançar em casas noturnas. São circunstâncias aplicáveis a uma minoria, mas que mostram a importância de se considerar o efeito que as restrições ou deficiências físicas das pessoas podem exercer sobre os movimentos do corpo. Por que é mais fácil ler as crianças? É mais difícil ler os sinais emitidos pelas pessoas idosas do que pelas mais novas, pois as primeiras têm menos tônus muscular no rosto. A velocidade de certos gestos e a clareza com que eles se manifestam ao observador têm relação direta com a idade. Um bom exemplo é o reflexo das crianças pequenas de tapar imediatamente a boca com uma ou ambas mãos quando contam uma mentira. O ato de cobrir a boca com a mão é um gesto que permanece com as pessoas ao longo da vida, geralmente variando apenas na velocidade com que é executado. O adolescente, quando conta uma mentira, leva a mão na boca de uma maneira bastante parecida com a de uma criança de 5 anos. Só que, em vez do gesto óbvio de botar a mão sobre a boca, ele passa levemente os dedos ao redor dos lábios. O gesto básico de tapar a boca torna-se ainda mais rápido na idade adulta. Quando um adulto diz uma mentira, é como se seu cérebro instruísse a mão para tapar a boca na tentativa de bloquear as palavras insinceras, da mesma forma como acontece com o adolescente e a criança. No último momento, porém, a mão se afasta do rosto e o gesto resultante é de tocar o nariz, a versão adulta do movimento de tapar a boca usado na infância. O gesto de Bill Clinton mentindo sobre o seu caso com Monica Lewinsky diante o grande júri foi exatamente esse. Isto mostra que à medida que as pessoas ficam mais velhas, seus gestos se tornam mais sutis e menos óbvios, razão pela qual é mais difícil ler os gestos de uma pessoa de 50 anos do que o de uma criança de 5. É possível simular? É comum nos perguntarem: a linguagem corporal pode ser simulada? Em geral, a resposta é não, devido à falta de coerência que tende a ocorrer entre os gestos principais, os microsinais do corpo e o discurso oral. As mãos espalmadas, por exemplo, são associadas à sinceridade, mas se o enganador abre a mão e sorri para você no mesmo momento que diz uma mentira, seus microgestos podem entregá-lo. A contração das pupilas e a sobrancelha erguida ou um leve tremor no canto da boca são sinais que contradizem o gesto da mão espalmada e o sorriso sincero. O resultado é que os interlocutores, especialmente as mulheres, tendem a não acreditar no que estão ouvindo.
É mais fácil simular a linguagem corporal para os homens do que para as mulheres, sobretudo porque os homens não são bons leitores. Uma história real: a mentira do candidato ao emprego. Ao explicar as razões pelas quais havia deixado o emprego anterior, um homem que entrevistávamos disse que a firma não lhe oferecia boas perspectivas de futuro. Acrescentou que fora decisão difícil, uma vez que ele se dava muito bem com os colegas de trabalho. Quando fomos analisar a reunião, uma das entrevistadoras disse ter uma intuição de que o candidato estava mentindo e que nutria sentimentos negativos a respeito do ex-patrão, apesar de elogiá-lo o tempo todo. Ao repassar a entrevista no vídeo em câmera lenta, percebemos que toda vez que o candidato mencionava o seu ex-chefe, um esgar fugídio aparecia no lado esquerdo do seu rosto. Esses sinais contraditórios que aparecem durante uma fração de segundos no rosto de uma pessoa, às vezes não são percebidos pelos observadores não treinados. Ao telefonarmos para o seu ex-patrão, descobrimos que o candidato fora demitido por vender drogas aos colegas de trabalho. Por mais que o sujeito tenha tentado simular uma linguagem corporal confiante, seu microgestual contraditório o denunciou à nossa entrevistadora. Distinguir os gestos verdadeiros dos falsos é o segredo para se perceber a diferença da pessoa sincera da mentirosa ou do impostor. A dilatação das pupilas, o suor e o rubor das faces são sinais que não podem ser conscientemente simulados. As mãos espalmadas para fingir honestidade é gesto fácil de aprender. Os mentirosos só conseguem simular por pouco tempo. Há, no entanto, alguns casos em que a linguagem corporal é deliberadamente simulada para a obtenção de benefícios. É o caso das candidatas aos concursos de Miss Mundo e Miss Universo, cujos movimentos corporais são cuidadosamente estudados e aprendidos para causar impressão de simpatia e sinceridade, ganhando assim pontos dos jurados. Mas até as candidatas mais experientes só conseguem simular a linguagem corporal durante um curto período, pois depois de um certo tempo, o corpo começa a mostrar sinais contraditórios que ocorrem independentemente das ações conscientes. Preocupados em fazer os eleitores acreditarem no que estão dizendo, muitos políticos se tornam peritos na simulação da linguagem corporal. Os que conseguem fazê-lo com sucesso, como John Kennedy e Adolf Hitler, são considerados carismáticos. Embora seja difícil simular a linguagem corporal durante um longo período, é importante aprender a usá-la de forma positiva para se comunicar, eliminando sinais negativos que possam transmitir mensagens indesejadas. Deste modo, seu convívio com as pessoas se torna muito mais agradável, o que é um dos objetivos deste livro. Como se tornar um grande leitor? Reserve pelo menos 5 minutos diários para estudar a linguagem corporal das outras pessoas e adquirir consciência de seus próprios gestos. Os melhores locais dessa leitura são os ambientes onde as pessoas se encontram e interagem. Os aeroportos são lugares especialmente adequados à observação de uma imensa variedade de gestos humanos, pois nesses locais as pessoas expressam ansiedade, raiva, tristeza, felicidade, impaciência e muitas outras emoções. Atividades sociais, reuniões de negócios e festas também são excelentes. Quando você se tornar perito na arte de ler a linguagem do corpo, será capaz de se divertir uma noite inteira numa festa sentado num canto observando os rituais de linguagem corporal das outras pessoas. O fascínio pela palavra levou as pessoas a perderem muita capacidade de ler os sinais corporais. A televisão é outro excelente terreno de leitura. Abaixe o som e tente entender o que está acontecendo olhando somente as imagens. Aumente o som de vez em quando para checar a precisão das suas leituras não verbais. E em pouco tempo, você poderá assistir a programas inteiros sem som algum e entender o que está acontecendo, como fazem os surdos. A capacidade de ler os sinais da linguagem do corpo não apenas faz de você uma pessoa mais consciente e atenta para as tentativas de dominação e manipulação por parte das outras pessoas, como também
lhe ensina a ser mais sensível com as emoções e sentimentos alheios. Acabamos, portanto, de testemunhar o surgimento de um novo tipo de cientista social, o observador da linguagem corporal. É um estudioso do comportamento que quer aprender sobre as atitudes de seus semelhantes, não apenas para melhorar seu relacionamento com eles, mas também para saber mais sobre si mesmo.